tinha algumas palavras e eu sei que eu tenho mais. Mas enfim, estamos aqui com a roda de conversa, o inconsciente decolonial na cultura. Quais as implicações para a educação? Eu não sei onde que a gente estava com a cabeça quando a gente criou esse título para essa roda de conversa. Talvez a gente tenha tomado a cachaça que o Tami comentou ontem, que jogou fora a banheira com o neném e a cachaça da psicanálise. Eu acho que a gente acabou tomando essa cachaça porque a gente criou um título um pouco impossível, né? Mas eu acho que diante desse impossível de discutir o inconsciente decolonial, talvez a contingência e aqui a gente começar num espaço ocupado pela arte do Paulo Nazaré pode ser uma boa alternativa, né? Diante do impossível a gente faz ciência, a gente cria religião e a gente faz arte. Mas com a arte talvez seja a melhor forma de lidar com esse impossível. Não é à toa que a gente está aqui em volta de um pote, um vaso de barro, né? Em torno dele a gente está construindo alguma coisa. Bom, eu fui incumbida de mediar uma conversa, né? E fui incumbida também de trazer um filtro de barro para cá hoje. Foi uma saga, mas eu acho que foi a melhor saída. Eu acho que o que me cabe aqui hoje é somente trazer um filtro para que a gente possa conversar. Eu estou aqui diante de 3 pessoas que eu admiro muito, acho que eu estou diante também de 3 significantes, talvez a antropofagia, a psicanálise antropofágica, a utopia e o esconjuro. Paulo Nazaré, que é um artista visual da casa e do mundo, né? Ele é bacharel em desenho e gravura pela Escola de Belas Artes aqui na UFMG, para orgulho nosso. E há mais de 20 anos tem feito exposições individuais, coletivas, pelo Brasil, pelo mundo. Ele é um andarilho performático que busca debater questões raciais, nacionais, continentais, rompendo barreiras políticas, sociais, linguísticas. Tem uma obra muito vasta que integra acervos muito importantes, instituições como a Pinacoteca de São Paulo, a coleção Banco Itaú, Tate Modern em Londres, Mano Rio, enfim, Madrid, Paris, deve ter até em Santa Luzia, né? E recentemente ocupando a Galeria Praça. Na verdade, você passou para mim, é porque você esqueceu de dizer, acho que faltou aí, que eu sou da licenciatura, fiz licenciatura passando aqui pela FAI, lendo os livros aqui, e estou aqui fazendo essa exposição na pedagogia aqui no espaço da FAI, que é importantíssimo. Mas... Obrigada. Bienal de Veneza. Veneza, Ribeirão das Neves. E Ribeirão das Neves. É Veneza de Ribeirão das Neves, é a Veneza mais importante. E em Otim está com uma ocupação grande na Galeria Praça, com a exposição Esconjuro, por isso eu disse significante, que está maravilhosa, além de outros trabalhos inconclusos, em processo, que estão ao longo do museu. Vale a pena. Eu estou aqui também com o Edson Luiz André de Souza, o Edson de Souza, que é um psicanalista, ele é professor titular do Departamento de Psicanálise e Psicopatologia. Foi uma vez professor desses lugares, jamais deixa de ser, né? E da pós-graduação em Psicanálise Clínica e Cultura, da URGS. É autor de diversos livros, entre eles o significante que eu mencionei, Utopia, Furos no Futuro, Psicanálise e Utopia, que foi lançado ontem, aqui inclusive, editora Ecos 2022, e tem desenvolvido trabalhos em torno da articulação de arte e psicanálise, pesquisando o tema das utopias. Casado como artista visual, é também um curador, pode dizer, Pódium, foi uma exposição muito interessante, e também Tânia Rivera, que é ensaísta, psicanalista, curadora e professora titular da Universidade Federal Fluminense, né? Ela atua junto ao programa de pós-graduação em Estudos Contemporâneos das Artes,
desde 2019, e também o programa de pós-graduação em teoria psicanalítica. Ela recebeu o prêmio Jabuti de Psicologia e Psicanálise em 2014, com o meu livro de cabeceira, O Avesso do Imaginário, 2013, publicado pela Kozak Nair. Ela foi curadora da exposição Lugares de Delírio, no Museu de Arte do Rio, em 2017, no Sesc Pompeia, em 2018, entre outras. Né? Está lançando este livro aqui também amanhã, na Universidade do Estado de Minas Gerais, na Livraria Scriptum, e você vai estar na UENG também com uma fala. Maravilha. E ela se interessa pela articulação entre arte, clínica, processos afetivos e políticos, psicanálise, gênero e feminismo. Acho que eu estou muito bem acompanhada, só me caberia mesmo trazer um filtro de barro. Ainda bem que eu consegui. Eu vou passar a palavra, então, primeiramente, para a Tânia Ribeiro. Obrigada por ter vindo. Gente, bom dia. Está dando para ouvir bem o microfone? É uma alegria estar aqui, de verdade, nesse evento tão importante. Eu parabenizo, saúdo todas as organizadoras, os organizadores desse evento, todo mundo que está trabalhando nele. Estou muito contente de estar aqui nesse momento de conversa espiralada, com pessoas que muitas eu já conheço, outras ainda não, mas eu queria saudar especialmente algumas mulheres da psicanálise no Brasil, Ana Carolina Lobianco, Andréa Guerra, Rose Gursky e muitas outras que estão aqui. É uma alegria estar junto nesse momento. Confesso que eu estou com assim, um pouco de taquicardia depois da proposição do Paulo. É difícil falar depois disso. E eu acho que a nossa pergunta talvez seja: como fazer uma ocupação psicanalítica? Qual o lugar da psicanálise nesse trabalho político que é de memória, que é de afetação, que é de transformação, de tentativa de transformação do mundo? Eu acho que todos os psicanalistas acreditamos, de alguma maneira, assim como os artistas e quem trabalha com arte, né, acreditamos um pouco pretensiosamente que seríamos capazes de contribuir para uma transformação. Mas, de fato, hoje me parece que se coloca a questão, né, a gente se vê frente a uma espécie de hiato entre o que se considera, né, a teoria, digamos, a ortodoxia psicanalítica e as urgências do nosso tempo, que não são só do nosso tempo, que são o real, né? O real é político. E é disso que se trata na psicanálise de saída, desde sempre. Estou muito afetada, estou dizendo outras coisas diferentes do que eu tinha pensado, mais ou menos diferentes, porque a gente está sempre tentando dizer a mesma coisa, né? De outra forma, ou da mesma forma, mas enfim. Eu pensei ontem, tentando assim planejar o que dizer hoje, só me vinha na cabeça aquela frase de Freud, que é uma das mais assim, sonoras talvez, né, que ele escreve em 1917, que é: o eu não é mais senhor em sua própria casa. Eu queria destacar dois significantes aí: senhor e casa. Eu acho que se trata talvez de uma maneira de formular o inconsciente, a subversão do sujeito, tal como Lacan vai propor que nós a chamemos, de um modo conectado com uma dimensão geopolítica e, fundamentalmente, com uma questão de poder. Né? Se trata de ser ou não senhor em sua própria casa. O que será essa casa? Que espaço é esse, senão um espaço geopolítico, de gênero e racial? E se trata justamente com a formulação, a invenção do inconsciente segundo a psicanálise, se trata de nada menos do que nomear uma potência capaz de desbancar o senhorio, a posição de assenhoramento do mundo por usurpação da casa de alguém, por espoliação, por dominação, por violência. Essa frase, para mim, apesar da gente costumar há tanto tempo tomá-la, né, como dizendo respeito ao eu na sua relação com o inconsciente,
talvez ela diga respeito, como uma espécie de célula básica, à nossa relação com o mundo, né? E sempre diga respeito a pelo menos dois, a uma espécie de germe, né? O laço mínimo, minimalista, laço social minimalista, né? O homem é o lobo do homem, diz Freud citando Hobbes, né? E talvez o inconsciente seja uma potência de quebra dessa lobotização. Eu lembrei de lobotomia, né? Dessa espécie de lobotomia, né? Que seria como básica, central na sociedade. Freud era um homem branco, europeu, e a parte ser judeu, e isso ter lhe trazido evidentes dificuldades na vida, era um homem bastante bem assentado na sociedade da sua época. E é necessário, me parece, que o situemos desta maneira, não para simplesmente jogar fora toda a sua teoria, mas justamente para perceber que todo saber é situado, todo saber é localizado, como bem formula Dana Haraway. E eu acho que a própria psicanálise construiu o lugar na cultura para que uma formulação dessa se desse. Essa situação, não é disso que se trata, com a singularidade que a gente defende e com a qual trabalhamos na psicanálise? Freud está situado, ele está, sem dúvida, ocupando o seu lugar na fantasia. E isso me interessa, especialmente nos interessa, eu acho, no que diz respeito a questões de gênero, né? Poder reler Freud, como eu tenho tentado, assim, numa tentativa de contribuir para nessa direção, né? Reler Freud sem fazer abstração da sua posição como, assim, uma marcação, né, na sua sexuação como homem cis, é fundamental para que possamos justamente tentar perceber ali onde ele consegue talvez dar notícias de outras posições, porque afinal de contas a teoria freudiana, diferente das teorias filosóficas em geral, ela traz outras vozes que não a do seu sujeito de enunciação propriamente dito. Freud traz as vozes das histéricas, especialmente, desde o início da sua invenção da psicanálise. Então eu acho que é um exercício talvez de perspectivismo, tomando, né, a proposta de Viveiros de Castro, Tânia Stoltz Lima de uma maneira bem ampla. É um exercício de perspectivismo o de localizar a perspectiva de Freud, justamente para perceber onde ela se desloca no próprio autor Freud, mas também para tentarmos, para podermos, né, nos apropriarmos dessa cena de uma maneira que possa forjar outros pontos de vista possíveis. Ou seja, que a gente tente não sermos senhores da nossa própria casa, justamente deslocando a casa, além de colocando em movimento a nós mesmos, sempre com outros, né? De que casa se trata? Essa é uma questão talvez que pode definir hoje o que a gente persegue com o significante decolonialidade, estudos decoloniais. Eu, pessoalmente, prefiro dizer descoloniais, porque eu acho que é um paradoxo a gente usar um termo, né, que é um anglicismo, para falar justamente disso. Mas é necessário dizer que, claro que eu não estou propondo aqui a visão ingênua, segundo a qual seria possível descolonializarmos, né, a América Latina, o Brasil, a nossa posição como país periférico, a nossa posição como mulheres também, que é o lugar de onde eu estou falando. Mas me parece que essa é uma luta constante, que está em jogo, que está em movimento, que está hoje em cena. Talvez a gente possa falar também de contra-colonialidade, porque não se trata de algo que se localiza no passado tão violento, escravagista do Brasil, escravagista e marcado pelo genocídio de milhões de pessoas de povos originários,
mas se trata de uma colonialidade que é hoje, que é atual, né, que prossegue. Então é muito importante, sem dúvida, que nós possamos falar desde um ponto de vista periférico, né? Eu me pergunto justamente se não se trata disso com a formulação "o eu não é mais senhor em sua própria casa", um certo deslocamento para fora do centro. A gente fala sempre em descentramento do sujeito. Eu e Ana Carolina Lobenco estamos organizando um livro para o qual nós demos o título "Descentrar a psicanálise, uma vez mais", né? A gente está sempre falando em descentramento, mas de fato talvez isso possa nos fazer pensar como uma aposta, porque afinal de contas nunca a gente faz teoria de uma maneira neutra, universal, nem desencarnada. Se trata sempre de atos performativos também. Então, performando uma aposta, eu queria propor que a gente pense essa formulação e a psicanálise em geral, né, como uma psicanálise necessariamente periférica. Não será psicanálise periférica por excelência, justamente pirada também? Pirata e pirada. Eu ouvi pirada, é ótimo lá, sempre, o conceito sempre vem. Pirata e pirada, e pirada, né, no feminino, enfim, histérica, né, no seu início e sempre. Mas será que não se trata justamente de pensar o inconsciente de forma intrínseca ao pensamento de Freud como periférico? Mas como fazer jus a isso hoje na nossa clínica e na nossa teoria cotidiana, digamos assim, na nossa transmissão cotidiana também, porque somos, né, principalmente, não sei, creio que majoritariamente aqui pessoas ligadas ao ensino, à universidade, enfim, a essa missão, né, de transmissão. E como lidar com isso, com esse desafio? Eu acho que não basta, essa proposta que eu queria colocar para a nossa discussão, eu acho que não basta tomarmos a palavra desde um lugar periférico, mas nos dedicarmos com afinco a tentar implodir a posição mesma central, a própria ideia de centro. Como fazê-lo com a psicanálise? Talvez a psicanálise trate disso, tanto teórica quanto clinicamente, como eu estava propondo performativamente. Mas como fazer isso na prática? Eu me lembrei de uma experiência minha, pessoal, quando eu fiz doutorado, na época em que nós tínhamos ainda bolsas plenas de doutorado no exterior, né, do governo brasileiro. Eu tive o privilégio de ter conseguido uma bolsa desse tipo, assim como Edson, mais ou menos na mesma época, e Edson deve ter vivido a mesma coisa que eu. Fica muito claro, né, que quando a gente chega numa universidade estrangeira para trabalhar no campo da psicanálise, que o que é esperado de nós é que falemos da nossa periferia, que é muito mal visto, muito desconcertante que alguém que venha da América Latina, por exemplo, se arvore, quanto mais uma mulher jovem como eu era, se arvore a falar de psicanálise em geral, de se apropriar e discutir os fundamentos mesmos da teoria psicanalítica. Eu acho que é muito importante hoje que a gente tente, no Brasil, nesse movimento extraordinário que está acontecendo na psicanálise hoje no Brasil, né, e que tem a UFMG, a Andréa Guerra, muitas outras pessoas desse grupo do LEPSI e de outros grupos, enfim, conexos, coletivos que estão formando uma rede tão importante no Brasil. Também o movimento de psicanálise na rua, com vários grupos, com trabalhos diversos, com compreensão diversa do que é o trabalho realmente psicanalítico, né, de uma forma mais ampla e conectada com a realidade do nosso país, com o real político, que é o real da psicanálise mesma. É muito importante que a gente possa, desde esse lugar de periferia, trazer contribuições a respeito da psicanálise mesma, das suas doxas, né, dos seus cânones, né, e eu acho que o rigor está justamente nesse desafio e não na ortodoxia. Obrigada.
Yves Mungindé. Alô, estão me ouvindo? Então, Valentim Yves Mungindé, O Odor do Pai, A Outra Face do Reino. Rajev Bhargava, para terminar com Injustiça Epistêmica do Colonialismo. Thomas Mokoi Buatu, A Reprodução. Nadia Yalia Kizukidi, Decolonizar a Filosofia. Mamoussé Diagne, Crítica da Razão Moral, As Práticas Discursivas na África Negra. Bonaventura Mivri Ondo, A Cada Um Sua Razão, Razão Ocidental e Razão Africana. Mamoussé e Bonaventura, Abadaluê e Limani Kane, Pensar Humano, A Parte Africana. Aimé Césaire, Diário do Retorno ao País Natal. Aquile Maben, Sair da Grande Noite, Ensaio sobre a África Descolonizada. Franz Fanon, Condenados da Terra. Marcial Zé Belinda, Economias da Cultura, Descontinuidades Discursivas, Criatividade Epistemológica. E a lista é imensa. Isso é uma biblioteca. É uma biblioteca de uma discussão, o que é a biblioteca colonial, o que seria a biblioteca pré-colonial, o que seria uma outra biblioteca. Nós estamos em uma biblioteca e isso faz toda a diferença do que nós estamos falando aqui, principalmente depois de termos iniciado com o Paulo Nazaré, que com a Tânia, quase como se tivesse determinado a conversa ali. E vamos conversar. Acho que depois do que a gente viveu, coloca algo muito importante e que acho que todos devem ter sentido e que o Tami ontem, em algum momento, evocou, que não é suficiente a gente descrever o mundo, narrar o mundo, comentar o mundo. A questão é como que a gente muda o mundo. E isso nos remete a algo muito importante, que eu acho que aí encontramos arte e psicanálise, e a arte inclui música, teatro, dança, literatura, poesia, que é a ideia de ato. Ato, fazer, corte, colocar em cena de uma maneira radical, mesmo sem saber exatamente aquilo que a gente produz, qual é a direção que isso vai, mas é algo de uma revolta. E ontem o significante contra o Otávio, não sei se ele está aí, rapaz que se levantou e leu um fragmento de um poema no lançamento de um livro e disse que ele era o único negro ali na apresentação dos livros, acho que tocou muito, que ali foi um ato. Ele se levantou, leu um poema e de alguma maneira reorganizou a cena. E eu acho que é desde esse lugar que a gente tem que se perguntar também, né? E Paulo, impressionante aqui o seu trabalho. Eu vim um pouquinho mais cedo, comovente. Eu tive a chance de ver, eu vim conhecer o seu trabalho, alguns, mas muitos eu não conhecia. E enfim, fui atrás, né, de algumas coisas e a sensação efetiva, assim, é que aqui, e a chance de estar aqui, é muito mais, enfim, estou aqui falando, mas muito mais para ouvir do que para falar, sabe? Eu tenho essa sensação nesse tema que é hora de silenciar, de escutar, né, o que o Paulo Nazaré tem a dizer, né, o que as pessoas que vivem nessa situação têm a dizer. Sinceramente, eu acho que essa é a posição que me vem quase como... eu quero ouvir e tive a chance, né, de ler algumas coisas quando vim para cá e aprendi muito e vejo o quanto que eu não sei. Essa biblioteca, por exemplo, é um fragmento de uma grande descoberta, livro que eu tinha comprado atrás, do Feuillet Sarr, Afrotopia, livro maravilhoso, né, que vem aqui com esse furo no livro, né, com essa marca africana lindo, e eu disse assim,
eu não sei nada, assim, né, enfim, desses autores e anotações, assim, para a gente ir atrás. Então aqui essa biblioteca, ela está ocupada, mas ainda resta, eu acho, os vapores, né, de tantas leituras, tantos livros, né, tantas anotações, tantas rasuras, tantas pessoas aqui dentro, né, e quase como se o teu trabalho, de alguma maneira, recuperasse um pouco essa alma, né, essa quase alma, esse quase, né, que ali onde nós estávamos no trabalho, quase aula. O que falta para a aula? Esse é um apontamento radical de um artista, assim, que coloca pensamento em ato, em forma, né, justamente para ir contra essas formas que a gente tanto fala, tão estabelecidas, hegemônicas, do que é uma aula. Essa lista ali é infinita e a gente poderia continuar ali a manhã inteira, mas depois a gente tinha que recuperar nessa lista isso vai ser meu ponto que eu vou trazer, da revolta. Como que a gente inclui nessa lista a revolta? Né? As vítimas, mas como que a gente reage a isso? A força, onde encontrar a força que não é só, vamos dizer assim, narrar e denunciar com toda razão as violências que sofremos, mas como que a gente reage a ela, né? E justamente se conectar com essa força. E no que eu pude ler de vários autores do pensamento descolonial, eles enfatizam muito isso. Essa ruptura epistêmica tem muito a ver de se conectar e se desprender de uma imagem foi de alguma maneira infectada nos espíritos, o que implica, você sabe muito bem, uma sensação de incapacidade, de baixa autoestima, de alguma maneira não se colocar no direito, né, de tomar a palavra. Isso que a gente tem que reverter. E a gente vai, eu vou trazer aqui, bem rapidamente, né, 5 trabalhos artísticos que para mim é a maneira que eu encontro melhor de trazer meu pensamento ultimamente através de trabalhos de arte que eu acho que avançam muito. Não estou desconsiderando toda a nossa reflexão teórica, mas eu acho que avançam em pensamento porque incluem de uma maneira muito mais radical essa ideia do ato. Do ato artístico, né? Nós estamos numa espiral, acho que isso também já diz de uma certa condição desse trabalho do Paulo, que é alguma ideia ali de onde começa, onde termina, onde é o início, onde é o fim, como é que a gente estabelece uma narrativa dessa sequência de início e fim, né? 60 anos do golpe, de cara, né? Isso foi uma surpresa. Essa evocação histórica, muito importante. Eu coordeno um museu virtual, para quem tiver interesse, eu acho que até o teu trabalho entraria muito bem, que chama Museu das Memórias Impossíveis. Né? A Andréa está acompanhando mais de perto, e que justamente a gente tem essa preocupação em fazer esses registros. Né? Essa tua leitura aí seria maravilhosa, assim, né? de poder estar presente como trabalho. E é um museu, como museólogo, enfim, todo um aparato museológico importante, né, da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Eu acho que um pouco como trazer também para esses lugares da psicanálise esse tipo de ato de ação e infectar essas instituições. E atualmente foi muita resistência para ter esse projeto e é o projeto mais importante da POR de Porto Alegre nesse momento, o financiamento, claro, com algumas reações, mas a gente está lá, né, justamente para fazer isso. E aí eu até aproveitaria ontem aquela pergunta, o que resta da psicanálise, né, que aí a Ana falou a resistência, mas eu incluiria um segundo elemento que tem a ver com essa ideia de associação livre, mas para pensar um pouco esse livre, que é continue falando, vamos continuar falando. Isso resta da psicanálise.
Porque quando a gente silencia, e é curioso porque a poma é uma árvore, a maior árvore das Antilhas, e é uma imagem muito bonita, porque é uma árvore da floresta das Antilhas que muito tempo depois de ser cortada, o cerne permanece úmido e cheio de seiva. Então, essa imagem é muito incrível, né? E o Eduardo Lissan botou o nome da revista de Acoma porque o cerne dos movimentos permanece vivo. Eu acho que isso é super importante a gente lembrar de como recuperar, mesmo nessas árvores cortadas, decepadas, essa força de vida. E os trabalhos que eu escolhi, os 5 trabalhos, eu acho que fazem isso, né? De alguma maneira, eles tentam inverter o jogo, né? Ir nesse contra, né? Ir isso que enfatizasse o significante contra, que eu acho bem interessante. Quando a gente se coloca nessa posição de falar sobre esse tema, é óbvio, e isso eu botei assim, algumas palavras-chave, né? No meu abecedário, né? A, B, C, a gente viu ali na lista de chamada. Não botei em ordem alfabética, mas eram palavras-chave, né? Poma, origens, afrotopia, e depois o nome dos 5 artistas. E na palavra origens, eu pensei o seguinte: bom, mas desde onde eu falo? E é isso, eu coloco essa pergunta para todos nós que estão aqui. Nós temos que esse tema nos faz pensar sobre as nossas histórias de vida. De onde viemos, né? Onde começa, onde termina, onde estamos nessa espiral, nesse momento da vida. E eu acho que o acontecimento de hoje inclui algo de um balanço, assim, né? Eu acho que sempre quando a gente tem essas experiências, a gente tem que se repensar posições. Né? Estava sentado ali naquela classe, né? Quem não lembrou, né, dessas classes, de como que a gente foi educado, o que a gente ouviu, que escola estudamos, da ditadura. Achei linda a homenagem àquela professora, né? Que tem aqui um dos trabalhos, o monumento à professora primária, que recuperar. Fiquei pensando na minha, o que eu me lembrava do detalhe dos nossos que tu fala. E aí eu tenho que buscar na memória, né, essa história. Ou seja, que imagens nos constituíram. Palavras que eu coloquei, perguntas para mim, né? Que palavras abriram caminho, que palavras fecharam caminhos, que movimentos de ruptura foram possíveis, como nós escrevemos nossa história, que lugares repetimos nessa lógica colonial. Nos incluir nisso, a gente não pode falar do outro. Que lugares cada um de nós, repete no seu cotidiano. Né? Eu tenho conversado muito isso com a Hélida, né? Diariamente, em função desse tema. Que revolta inventamos nesse processo descolonial. E aí eu lembrei muito certamente, já que eu coloquei as perguntas, de que eu me lembrei muito do meu pai, sou filho de um cearense, do sertão do Ceará, Limoeiro do Norte, né? E tem muito a ver com uma performance tua, que eu fiquei muito tocado, assim, que meu pai saiu com 14 anos do Ceará, uma família de 15 filhos, muito pobres, e eu fico imaginando 14 e um irmão de 15 saindo do Ceará e vai até o sul. Né? Então esse caminho norte e sul, né, de pensar essas linhas da vida, para onde a gente vai, o que a gente busca, toda a temática dos migrantes, dos que saem e dos que resolvem não sair. Né? E o Paulo, eu li numa coisa assim, ele disse, não vou à Europa, antes de ir na África, não sei se era algo disso, uma atitude importante assim, de uma posição, né? Ou seja, faz isso em ato, né? E aí, claro, a gente pensa, né, bom, por que eu vou e não vou para outro lugar? E aí, com 19 anos, eu volto ao Ceará pela primeira vez, eu conheci o meu avô, 90 anos de idade, que morava numa casa com chão batido. E aí, vendo o teu trabalho, eu fiquei pensando, que pena que naquele momento eu não tirei os meus sapatos e não botei o pé na terra, como tu fez. Eu achei tão linda aquela imagem, né, do
rola uma das performances no meu Projeto América, que vai até Nova York, de Santa Luzia a Nova York, a pé, de ônibus, algumas vezes, e faz esse trajeto, né? Esse projeto é muito lindo para quem não conhece, assim, mas recolhendo essas narrativas, com cartazes, enfim. Mas o mais interessante, e é isso que eu vou fazer uma conexão com um dos trabalhos, é levar a poeira, esse pó, né, para lá. E essa palavra vai ser chave para mim, para falar de um dos trabalhos, né? Poeira, né? Que como depois desconfiou essa... E ele só vai lavar os pés lá no Rio Hudson, justamente com essa ideia de que o corpo, né, como escrita, pode carregar, né, e dizer, né, eu fiquei pensando, poxa, se eu tivesse, tinha 19 anos, eu tivesse ali tirado os meus sapatos e colocado o pé. Eu tirei, de alguma maneira, mas enfim, em algum momento, e foi muito forte, assim, né, de ter registrado ali a história do meu avô, que não estava cego, praticamente cego, com 90 anos, mas voltar ao sul, né, fazer essa analogia e lavar os pés no Guaíba, que é o nome indígena, né? Fui atrás até que eu não sabia, né? Guá é grande, e água ou rio, e Bá lugar, né? Essa água do grande rio. Ou seja, como a gente é inundado por esses significantes, né? E como fazer uso desses significantes que estão ali. Então, muito rapidamente, assim, eu vou fazer assim, duas pontuações e termino falando desses 4 trabalhos. Vou só narrá-los rapidamente. Tinha até pensado em mostrar a imagem, mas não precisa. A gente já tem muita imagem aqui, eu só vou narrar para quem quiser ir atrás e buscar essas referências. Vai ser muito pontual, né? Mas só antes, em relação a esse livro do Willy Sara, a Fotopia, e que de alguma maneira ele coloca em cena algo, enfim, que para mim me ajudou muito, assim, que é interrogar, por exemplo, como que a gente, talvez seja a ideia mais importante, assim, como que a gente é infectado, né, contaminado, sem perceber, assim, é uma espécie de vírus silencioso, mesmo nas estratégias de revolta. Então, é uma certa reflexão de adensar um pouco mais em que medida as estratégias de revolta fazem efetivamente ruptura e quais não fazem, né? Não tirando o valor de muitas manifestações que talvez fiquem mais e tenham uma certa importância em descrever e narrar o fenômeno, mas me parece que não fazem esse passo, né? E às vezes, paradoxalmente, certos trabalhos têm uma certa força, mas eles são enfraquecidos na posição discursiva, né? Onde, de alguma maneira, colocam ali, ou reatualizam a violência do colonizador, mas não necessariamente mostram como que a gente pode fazer a contracorrente a esta violência, né? Eu acho que isso é um ponto que o Willy Sara, e de uma maneira muito simples, ele diz o seguinte, né, por que a gente incorpora, né, e muitos teóricos, ele critica, né, foi alguém que tem uma vivência assim, muito impressionante, ele trabalha de uma maneira muito legal com o Mabeme, eu não sabia, de um projeto que chama Ateliês do Pensamento, né? A gente conhece mais aquele Mabeme, eu acho que menos o Willy, mas tem um jovem, tem alguns vídeos assim, dele, e achei isso uma vitalidade de pensamento, faz uma menção à psicanálise em determinado momento, né? Muito interessante. E de alguma maneira ele diz o seguinte, por que a gente incorpora o uso, ele é um economista, e é muito importante a gente entrar pela via da economia, também é algo complexo, né? Porque no fundo, e isso também tu trouxe ontem para mim, é uma relação de poder. Ele enfatiza muito essa questão do poder, né? Quando tu falasse com o racismo, eu pego
pela essa questão do poder, né? Então, por exemplo, de usar termos, como eu fiz aqui uma pequena lista que ele analisa de uma maneira mais detida, né? Que é, enfim, desenvolvimento, subdesenvolvimento, crescimento, enfim, todas as estatísticas econômicas, produto interno bruto, enfim, como que todas essas variáveis, de alguma maneira, tentam articular uma leitura de um determinado lugar, né? E eles, bom, mas isso esquece que muitas economias, e fala muito economias africanas que estão em desenvolvimento muito significativo, com taxas de crescimento econômico muito significativas, mas de alguma maneira sempre estão nessa ideia da comparação, né? Que o Fanon fala muito, né? Desse de estar sempre se comparando. Como quebrar essa lógica da comparação e perceber ali, né, uma certa relação, uma vida de muito mais potência, onde outros valores entram em cena. Então ele falou, bom, então em vez de falarmos do PIB, vamos falar do FIB, Felicidade Interna Bruta. Eu achei lindo, né? Felicidade Interna Bruta. Vamos ver como é que funciona esse elemento do que ficarmos presos nessa dinâmica, né? Que de alguma maneira é uma forma de nos infectarmos. E a gente não pode ser ingênuo, porque até as utopias da revolta, elas são de alguma maneira até propostas indicadas, sustentadas pelo colonizador. Assim, isso nós aceitamos isso, porque isso entra dentro de uma certa hipocrisia discursiva, né, que a gente acolhe, mas efetivamente o que faz diferença, né, um tipo de acolhimento que é tolerado, né, essa ideia da tolerância, que a gente tem que trabalhar muito mais, eu acho, nessa via da intolerância, né, ou seja, não podemos entrar nesse jogo da tolerância. Bom, finalizo aí lembrando Marx, né, uma frase do Marx que eu acho tão legal, que é: o céu não se toma por empréstimo, mas por assalto, né? Eu acho que até foi tema de uma exposição há pouco tempo lá em Porto Alegre, né? O céu não se toma por empréstimo, mas por assalto. Bom, só rapidamente, então, os trabalhos que eu vou mencionar, um é o Pódium, um trabalho do Bispo do Rosário, que para mim é o eixo da reflexão que eu tinha pensado, né? Um trabalho da Regina José Galindo, tá? Vai ser 1 minutinho para cada um, tá? Um trabalho de uma artista do Camarões, Bartolomé Toco, que tu está presente, né? E ainda tem trabalho junto com o Blanc Sonde naquele Retour en Afrique, né? Naquela exposição, que é um projeto muito bacana. Eu queria falar só de um trabalho do Bartolomé Toco, enfim, desse do Copia e de um trabalho teu. Bom, do Bispo, não sei quem tem presente, bom, todo mundo sabe o trabalho do Bispo, mas eu queria falar de um trabalho que se chama Pódium. Tá? É um trabalho, busquem depois na... Valeria a pena ter a imagem. Tá? Esse aqui é um trabalho comovente do Bispo, tá? Está aqui, mas eu vou... são 3 cilindros de madeira, em formato de pódio, onde ele põe, então, o número 1, vencedor, o número 2 e o número 3. Mas o detalhe que é muito interessante é que embaixo de cada número ele escreve a palavra pó de 1. Pó de 1. Então, o que a gente pode pensar, né, o que seria essa anatomia do pódio, né? Esse cubo, né, esse cilindro sustenta o lugar do corpo, o número sustenta a lógica da ordenação, né, desse poder dos vencedores, 1, 2, 3, né? Mas a palavra partida, cortada, sustenta o número. Portanto, a linguagem é a base de tudo. E aí é um trabalho de linguagem que faz esse movimento descolonial, né? Como dizia o Glauber Rocha, né? Se a gente não muda a linguagem, não muda a realidade, né? Esse é o ponto. Então, pode um pergunta: o pó
pó de... Ou seja, essas terras arrasadas, o que resta dos vencidos, dos perdedores? Mas o Paulo vai com seu pó, eira, levando para lá. Pó e ira. Ira, né? Revolta, raiva, pó, ira. Até quando pergunta, o pó é ira, pó e ou ira, né? Então, esse objeto minúsculo, ele de alguma maneira, do meu ponto de vista, faz uma virada epistêmica. Ou seja, me recuso a entrar no pódio que me oferece. Eu crio meu pódio, eu dou as caras. Isso é fundamental. Isso é um trabalho de virada epistêmica que eu acho que está no centro da nossa discussão, né? O Baudelaire, por exemplo, fala em um momento, datar a sua ira. Eu acho bonita essa passagem, depois quem quiser ir atrás. Datar a sua ira, né? Poesia e ira, né? Então, isso para mim é o que abre espaço para o que a gente chama as metáforas dos futuros possíveis, esses futuros que a gente não recebe de dados de empréstimo, mas que a gente conquista a força, né? E toma esse céu por assalto. Bom, é isso rapidamente. A Regina José Galindo também vale a pena vocês verem, é uma instalação, uma performance maravilhosa, que está na situação que tive a primeira experiência de curadoria, né? A Tânia já há pouco tempo, que foi Pódio, foi esse trabalho que deu lugar a uma exposição, e a Regina José Galindo, né, que é uma artista da Guatemala, também topou participar. É uma instalação que chama Terra. Procurem depois para ver, ela se coloca nua, né, tem muito a ver com os indígenas na Guatemala, num campo, e uma retroescavadeira imensa começa a cavar em torno dela. Máquina de comer mundo. Oi? A máquina de comer mundo. Máquina de comer mundo, sim. Mas só que a força dela, com o seu corpo franzino, é mais forte que a retroescavadeira. Eu dou muito mais ênfase nesse trabalho de mostrar que ela preserva aquele espaço de terra, né? Como aquele anônimo na China, em Tiananmen, que ficou na frente daquela fileira de tanques e conseguiu parar uma fileira de tanques. Eu dou muito mais ênfase a justamente essa posição, né, do que propriamente a gente reafirmar a força dos tanques ou a força das retroescavadeiras. Então, terra, isso me lembra, né, uma estudante que o Feuini fala que que ficou muito famosa, uma estudante senegalesa em 2013, que se recusou, ganhou um visto para ir para a França e se recusou a ir para a França. E ela diz, né, e ficou isso denunciando a humilhação que ela sofreu para conseguir o visto, disse, não, me recuso a ir, né? De alguma maneira, até questionando, né, tem tantas pessoas que morrem ali no Mediterrâneo, que vão desesperadamente buscar ali, de que maneira, né, perdendo a vida, e ela diz, não, obrigada, não irei ao seu país, porque exijo respeito da maneira como vocês me convidam. Então, acho que, para mim, a Galindo, de alguma maneira, coloca isso. Barthélemy Togo, também, busquem também esse trabalho, é um artista muito impressionante, assim, tem convido um pouco mais, assim, nas proximidades com o trabalho dele. E ele, por exemplo, faz grandes carimbos, que lembra esses carimbos de fronteira, enfim, que determinam pode, não pode, né, com cabeças cortadas em madeira, e de alguma maneira ali ele escreve também, como eu acho, como o bispo, ele se reapropria do instrumento. Eu acho que isso também mostra uma radicalidade desse processo, um trabalho muito lindo. Enfim, a gente vê tanto as esculturas enfim, e do teu trabalho aqui, né, eu acho que depois a gente vai ter na conversa, mas eu fiquei muito, enfim, a ideia dos monumentos eu acho importante, né, essa reviravolta ali que se faz da nossa relação à monumentalidade, o que a gente considera monumento e referencia, destruir esses monumentos, né, ou refazê-lo, como esse monumento à professora primária, ou as personalidades ali que tu coloca, que eu também acho que interroga e inverte essa lógica
né, da nossa relação, reverência a essas formas acabadas dos monumentos. É isso aí. Para finalizar esse trabalho, que se chama Cupópia, que inclusive estava na Bienal de São Paulo, né, que é essa língua lá dos Cafundó, do interior de São Paulo, ao vivo, e que eu acho muito bonito, que é um trabalho então que a Érica fez com o Duan Quixote, que é um jovem poeta negro, maravilhoso. Vocês vão ouvir falar muito dele daqui do tempo, e já deveria estar sendo falado, né? É uma poesia muito, muito linda, e eu vou ler então para finalizar. É um projeto que a Érica faz há muito tempo, que pede desde 2004 a palavra para as pessoas, empreendedor de roupa, né? Você me dá a sua palavra, e vai construindo ali uma espécie de poesia visual. E o Duan, quando foi convidado, escreveu Cupópia. Que palavra é essa? E aí se abriu o mundo, né, com essa palavra, e ele acabou escrevendo um poema, né, que eu finalizo, que é isso de como tomar voz, né? E talvez a utopia, no sentido mesmo do impossível, seria a gente falar as línguas, recusar falar essas línguas do francês, do inglês, falar as línguas que nos constituíram, como recuperar através da linguagem. O Feuille fala muito isso, né? Assim como lá na vivência que ele tem lá nos países africanos, como recuperar, né, no sentido do pensamento, as línguas nativas, né? Bom, o poema se chama Resignagem Diaspórica. Aí eu finalizo então com essa leitura. E Duan Quixote, tá? Depois, quem quiser ir atrás, o último livro dele chama Água de Meninos, maravilhoso. Um vento sopra meu corpo, devolvo esse sopro com outras palavras: Haikai, Maasai, sincrético, Cupópia, nuvoletas, travessia, triângulo atlântico abissal, refazenda de retalhos bantus, garrafa jangada no mar, lundula dino mnemônico, gazua linguística lá do Cafundó. Obrigado. Então, saudar meu santo de cabeça, Laroi Exu Murumbá. Saudo Viquites, né, Vila, todas as pombagiras. E com a chamada saudo Yansan, Ribarrei Yansan, que a gente e os nossos façam sempre um bom caminho quando tiver que fazer, e que Exu me dê a palavra. Eu gosto de pensar os Exu, né? Exu, Eleguá. Eu fico pensando quando que crianças, né, filhas, vão carregar esse nome como o nome do batismo, né? Quando é que vai chegar um tempo em que a gente vai poder batizar, né? Um menino, uma menina, né? Com o nome, né, desses santos, orixás, inquices, né? Abunga, Eleguá, Yansan. Eu gosto de pensar Exu conversando com Hermes, né? E Hermes eu encontro muito na rua. Hermes, Baco, né? e outros, né? e outros. É possível encontrar, né? E é fácil registrar, né, esses nomes. Não tem uma recusa, não tem um ponto de interrogação na cabeça do escrivão.
né? E Hermes se torna muito popular, né? Eu vou encontrar Hermes na televisão, né? Ou nos jornais, nos livros de literatura. E do lado, né, meu colega de sala, né, de banco de carteira, vou encontrar Hermes. E ninguém ri de Hermes, né? Não vão ridicularizar Hermes. E aqui vai ter Hermes bonequeiro, muito bom bonequeiro. Mas eu gosto de conversar com Exu, da comunicação, né? Aquele que vai fazer essa comunicação, vai nos trazer as palavras, aquele que conversa em muitas línguas, né? Até essas línguas que se foram e as línguas que ainda vão vir, ou a retomada da palavra. E aí nesse decolonizar, descolonizar, contracolonizar, né? Não começa agora, né? Foi bom receber né, outro dia aqui na defesa de Marcelo Diogo. Ele fez a defesa aqui, né? E muita gente na banca, né? A defesa do mestrado, que estava Leda, né? Então Leda Marimar, né? Leda, vocês vão saber, Leda, né? Leda que fala desse, né? É uma, né? Leda daqui, né? Ele fala desse tempo também espiralar, né? E falando de periferia, né? O Marcel tocava em periferia, né? O trabalho dele falando de periferia, os artistas de periferia, né? E Leda toca muito aí, né? Nesse lugar da periferia, né? E falar o que é a periferia, né? E quem estava ali, né? Nesse texto como periférico, né? Que não é exatamente periférico, né? Onde está a periferia? Né? E aí ela vai vendo e vai reconhecendo algo aqui, né? No que está, né? Que é do agora, mas é de ontem, né? E pode vir permanecer. E aí eu vou voltando, né? Eu tenho essa, né? Alguns podem chamar de sorte, né? Mas esse lugar, né? Dessa costura de Exu que me puxa para um lado e para o outro, né? Então eu tenho essa sorte, né? Então eu vou chamar de sorte, né? Nas falta de uma outra palavra, né? Ele me deu essa palavra sorte. Fala sorte que vão entender, né? Então eu tive a sorte de não ir para a Europa. Eu tentei, quando estudante eu tentei. Estava iniciando aqui um programa, né? Que veio antes do Ciências Sem Fronteira, né? Mas a UFMG começou um programa, né? De intercâmbio. E eu quis ir para... Acho que eu quis ir para a Espanha. Eu quis ir, mas não foi. Eu também muita coisa. Eu chego quando a coisa está se acabando. Então, por exemplo, um programa de bolsa que eu cheguei para fechar a coisa. Estava se acabando, ruindo e me chamaram. Aí, ajudei a findar. Findar também é fundar, né? Então, findar e fundar, né? Duas pontas de uma mesma coisa que volta, né? O findar e fundar se encontram e não se acabam. E aí eu volto um pouquinho.
né? Eu tive essa sorte, não, eu tive várias sortes. Tive a sorte de ter o visto estadunidense negado lá em 1944, quando Nazaré Cassiano de Jesus é enviado à colônia de Barbacena. Minha mãe estava entre os 4 e 8 meses, né? A imagem de mãe é retirada, né? O peito, tudo isso. E ela vai para Casa Grande, né? Então aquele que assinou os papéis enviando a mãe Nazaré Cassiano de Jesus para a colônia, né? Ele vai receber minha mãe, né? Eles, né, recebe, então ela passa a viver na Casa Grande, né? E aí passa a carregar esse lugar, passa a carregar essa casa com ela, dentro dela. E ela tentou estudar algumas vezes, né? Estudou um pouquinho, né? Mas isso era negado. Ela tentou, ela só podia ir para a escola, né, depois que arrumasse a cozinha, né, da janta, né? Então ia estudar de noite, né? Supostamente estudaria de noite, mas isso só poderia acontecer depois de arrumar a cozinha da janta. Aí complica, né? Quando termina, né? Naquela época as famílias eram grandes, né? Não era 1, 2 filhos, você tinha 7 para lá, né? Mesmo gente da Casa Grande tinha mais de 5. Então, e a comida era bastante, né? Então cada conta de arrumar a cozinha era o curso, né? Era a aula, né? Ela levava todo o tempo da aula. Quando chegava já acabou. Pensando numa zona rural onde a escola fica longe, né? Então não dá ainda. E pensando isso lá na década de 50, quando energia elétrica ainda era uma não realidade nesse país e muitos outros, né? A gente tem cerca de 70 anos atrás. Mas ela não deixou de aprender com o mundo e aprender com aqueles que estavam em torno dela, né? Então ela tem algumas referências de ensinamento, né? E ela sabia, né, todo mundo que tinha que estudar, né? Então ela fez isso, eu tinha que estudar. Você tem que estudar, é o lugar, é onde você vai. Ela tentou aprender uma coisa que era costurar a máquina. Costurar a máquina ela não conseguiu. Então ela aprendeu por si e por outros a costurar a mão. Então ela fazia o que tinha que fazer à mão. E esse fazer à mão ela passou pra gente também, né? E passou pra mim, ela fala que você tem que... Eu não sou o melhor aluno não, né? Mas então aqui é o trabalho, né? Você tem que fazer à mão, né? Costura. Eu ainda estou me treinando para dominar máquinas. Ainda vou fazer. Mas, por enquanto não. Então você tem que costurar as coisinhas, né? Ficar com a roupa bem, né? Costurar. Faz à mão. Fala, não pode. Tem um furinho, vai lá e faz ele. Vocês vão achar uns furinhos aqui que eu não tive tempo, né? Mas você faz, né? Tem que a roupa pode ser um trapo, mas você transforma ela, né? E faz ela ficar uma joia. E então minha mãe foi ensinando isso. Então esse lugar do ensinamento também passa ali na escola de mãe, né? Escola de minha mãe, que é um outro saber. Aí eu gosto de pensar isso, que eu vou lá mais tarde encontrar com Paulo, né? Meu xará, o Freire, né? Vou encontrar ele aqui, né? Encontro o Paulo aqui. É bom encontrar o Paulo aqui nesse lugar, né? Na leitura, né? Justo aqui, que está desarmado, né? Estava as estantes onde estava meu xará, o Paulo, né? Então encontro o Paulo e o Paulo fala, né? Não existe saber
mais, saber menos, né? Existe esse saber diferente, né? Existem diversos saberes, né? Então, é bonito conversar com o Paulo, né? Essa filosofia pauliana, a gente fala pauliana, né? Não é de Poliana, né? A Poliana que vocês conhecem, é pauliana, né? Que é um outro lugar, né? Eu vou falar pauliana, não freiriana, né? Só para, né? Me aproximando do Paulo, né? O Xará, né? E acho que ele como freiriano que ele ia aceitar a pauliana, né? A pauliana, né? Que ele sabe, né? Desses diferentes lugares, essas diferenças do saber, né? Então, e a gente não chega vazio, a gente não chega aqui vazio, independente de qual conhecimento, né? Da engenharia, né? A pedagogia, a psicologia, a psicanálise, né? Todo mundo traz algo, né? Né? Todo esse conhecimento que a gente tem, toda essa ciência, né, que a gente tem, ela não é construída do nada, né? E não começa ali com Fred, né? O Fred veio né? Teve os seus professores, né? A sua mãe, seu pai, seus tios, tias, né? Então eu gosto de pensar, né, como que como tem essa aproximação, né, e como que isso constrói o mundo, né, como que o mundo pode ser construído a partir desse lugar, como que a gente pensa, né. E aí eu volto, né, a gente está indo e vindo, né, na espiral. Aí o ensinamento de minha mãe, aí lá em 97 que eu queria, né? Precisava, né? Eu falei, arrumei um serviço, né? Eu queria ganhar mais de um salário mínimo, né? Antes eu ganhava um quarto do quarto, mas eu queria ganhar, nossa, vou ganhar um salário, né? Um salário mínimo, que era um sonho. Aí depois você fala, quem sabe eu ganho 2. Né? Você ganha 2, aí a vida resolve com 2 salários mínimos, né? Dá para pagar a conta, você não vai, né? Comprar as coisinhas, né? Dá para comprar as coisinhas e você nem precisa ficar entrando pela porta traseira do transporte público, né? Assim você vai ficar assim bonito, entra bonito, parece gente importante. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Sabe que eu tentei ser polícia? Eu falei, polícia, né? Polícia, já estava cansado de levar batida, né? Desde que eu tinha cerca de 7 anos, né, o que eu lembro, a primeira, né, revista, né? Justo por levar o cabelo assim, né? O cabelo alto. Porque tinha que economizar. Não dava para ficar pobre. Não tinha tesoura. Né? Tesoura é um negócio que era caro. Comprar tesoura, né? Difícil. E né, o filtro, né? Falei, em vez de alugar as cadeiras, a gente ia alugar cadeira. Se a gente tivesse alugado cadeira, ia ter muita cadeira vazia aí, né? Falei, ou Libéria, né? Alugar cadeira, vamos fazer o financiamento, vamos comprar um filtro. Aí a gente tem um filtro aqui, né? Temos um filtro, o que a gente que ir embora no aluguel, a gente tem algo que vai ser permanente, a gente não vai nem precisar comprar garrafa d'água, né? A gente tem aqui, né, a água filtrada com gosto de terra, né? Com sabor bom, né, esse gosto de terra. E então olha, isso aí levou, né? Tinha lavado muita batida, né? Desde menino, né? Economizando, né? Não dava para alugar tesoura. Alugar tesoura, ninguém alugava tesoura. Né?
Em vez de alugar tesoura, tinha que ter que comprar uma tesoura. Então, levando o cabelo afro, né, já era, né, conversando lá com os Black Panther, né, as Panteras Negras, né, já tinha aquela, né, quando a gente conversa com os Black Panthers, né, os militares, nesse momento, estavam conversando com a CIA, né, o FBI, né, e todos. Aí estava a escola, né, escola, a gente pensa, né, a ditadura também tem escola, né, tem uma pedagogia da ditadura, né, tem um intercâmbio, né, os ditadores fazem intercâmbio. A gente pensa que só nós das artes, né, literatura, os poetas, não, todo mundo faz intercâmbio, inclusive os torturadores, né, os torturadores têm suas escolas, né, as técnicas, tem técnica moderna de tortura, né, se ensina isso em escola. Tudo. E aí eu tinha levado a minha batida, porque levava o cabelo afro, Black Panther. Eles olhavam aqui e sabiam, ó, esse cabelo é problema, né? É problema nos Estados Unidos, é problema no Brasil, né? É problema na América Latina, é problema na América Anglo, né? Na América Anglo, é problema na América Latina. Então, né, todos isso que vocês sabem e vocês vão ver saber. Então a polícia vendo aqui aquele menino, né? É quase que vê uma erva daninha, né, nascendo. Então já tem que cortar desde já. Então eu tinha que levar uma geral assim, maduro, um negócio que você dá um empurrão e um calço e ferro, calço e ferro, né? Você dá um calço e ferro, né? Dá um puxa e empurra, né? Você puxa pra cá, né? Puxa o pé e dá um empurrão, né? E mostra a farda e o cinto, né? Que ainda é grosso. Esse talvez é o que eu me lembro mais antigo. Depois, aí esses históricos vêm, né? Lá da roça, lá no interior, e isso vem passando. Então, quando eu chego ali, né? Eu falo aí, eu estou cansado disso, acho que eu vou, né? Para não... Sabe o que a gente queria? E não só eu, mas todo mundo. A gente pensava que ser do exército era potente, né? A gente pensava, olha, eu vou entrar pro exército, né? Soldado do exército. Aí quando a polícia vier, a gente mostra a carteira, soldado do exército, né? Poderoso, né? Nossa, sou maior, né? Sou mais, né? Eu tenho o exército, né? É a polícia do exército também. Parece que faltou aqui, mas então eu tentei carreira, eu participei de uma escolinha, os patrulheiros mirins. Era quase que um pequeno modelo de, né, tinha a mesma hierarquia da polícia militar, que segue um pouco a mesma hierarquia do exército, né? Então a polícia militar para ali no coronel e os patrulheiros a gente parava no comandante. Muita gente aí dos patrulheiros, a partir daí foram para a polícia de diversas áreas, né? Tanto o exército quanto a polícia militar. O que eu fiz foi tentar todas as carreiras e nenhuma delas eu tinha aptidão. Não passava no psicotécnico, né? Corria, não sei o que e tal. Físico, prova, mas psicotécnico dava pau no Paulo, né? Aí que eu fiz, né? Sorte. Olha, sorte, né? Aí que eu tentei a escola de cinema de Cuba, né? San Antonio de las Bañas. Mas não deu, não passei, né? Na época
história, fui escrever em espanhol que eu ainda não dominava, né? O espanhol é meio português pra lá, né? Você escreve cueca, cuela e vai, né? Mas aí não deu. Tentei um teatro universitário, né? Não deu. Tentei a escola de belas artes, não deu. Eu não tinha habilidade para nada, nem para polícia, nem para artista. Não tinha aptidão. Aí eu encontro o mestre Orlando. Mestre Orlando, artista afro-baiano, carranqueiro, mascareiro, tinha ajudado a fundar o Ilhéaê em Salvador e veio para Belo Horizonte, veio para cá, para Minas, ainda durante a ditadura militar, e foi viver nas periferias da cidade. Mestre Orlando aprende vendo. Mestre Orlando, servente de pedreiro em Salvador, vai trabalhar na restauração de uma senzala, né, ali na região do Pelourinho, essa senzala que é porão, né, porão de casa. Então ali ele vê as pinturas, as gravuras, os troncos que sustentavam a casa, talhados, gravados, e isso ensina a ele. Então ele aprende com aqueles que já tinham ido, né? Ele aprende com aqueles veios que estão gravados na madeira. Ele aprende ali e ele fala: se essa gente, né, esses parentes faziam isso aqui dentro, né, com as mãos amarradas dentro do cativeiro, por que eu não posso fazer, né, as mãos estando soltas? Por que eu não posso fazer podendo caminhar lá fora? Aí ele começa a fazer. Então de servente ele passa a ser artista, se chama artista popular, artesão. Ele vem para cá, para Belo Horizonte, faz o movimento, né, da migração interna, e vem justo, né, o migrante e o imigrante vai viver na periferia da metrópole, seja em Nova York, seja, né, os latinos que chegam na Nova York, os africanos e todos que chegam, né, na Paris, em Londres, vão viver nos arredores das cidades, né, aquele lugar longe, vai viver no palmital do mundo. Né, e vem, né, os lugares dormitórios, né, você conhece dormindo e depois volta e vem construir a metrópole. Fazer Paris ser Paris, fazer Nova York ser Nova York, fazer São Paulo ser São Paulo e Belo Horizonte ser Belo Horizonte. Então o mestre Orlando vai por aí, mas ele também faz, como outros, esse lugar ser centro. Ele faz o seu lugar, como a minha mãe fazia o Morro do Carapina, fazia o Palmital, fazia esse lugar ser centro, nosso centro, ele fazia esse lugar ser centro. Fez o Floramar ser centro. E aí, nesse centro, né, nesse cruz entre Palmital e API, a FAI no meio, centro, eu vou encontrar mestre Orlando, que vai apontar, né, para mim, chamar: o artista não começa aqui, não começa amanhã. Quando você vier a estar lá na universidade, na escola de belas artes, no que seja, ele começa lá quando você pega o presente, o obséquio, né, o regalo que a sua mãe traz da rua, quando ela desce o morro para varrer a rua, limpar e fazer a cidade ser limpa, né, fazer o centro ser centro. É ali que começa o artista. Quando você pega esses brinquedos quebrados, né, e danificados,
e refaz eles, transforma esses brinquedos, recupera esse brinquedo, recupera a brinquidade, a brinquidade do brinquedo, faz ele voltar a ser brinquedo e ele ser mais do que o brinquedo que veio da fábrica, e esse brinquedo passa a ter uma humanidade, uma história, e passa a ter, o brinquedo passa a ser mais do que um objeto, ele passa a ser um sujeito, porque ele traz a marca sua, que é a marca da sua mãe, Aí está o artista, não é agora, nesse encontro, e nem no amanhã, são essas passagens. Então, o mestre Orlando aponta aí. Então, eu tenho essa sorte de, por falta de uma outra palavra, eu tenho essa conversa, essa comunicação, que Exu vai fazer, encontra esse moço aqui, que estava lá em Salvador, estava conversando com os Black Panthers dentro do Ileaie, e veio para cá, se movimentou, do orixá ele vem ao Inquice, e tem essa conversa entre diferentes deuses, então quando ele traz isso aqui, e aqui não começa, começa lá, mas com a sua mãe começa. Então é essa conversa, e Mestre Orlando está ali, iniciando algo que agora hoje a terceira escola de arte aqui em Belo Horizonte, que é o ELA, a Escola Livre Arena da Cultura, então a gente hoje vai falar da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, você pode falar da Escola Guinhá, uma conversa lá com Guinhá, que vem do Rio, e o ELA, a Escola Livre de Artes, Escola Livre, Arena, que Mestre Orlando ajuda também a germinar essa semente. Tudo isso vai acontecendo ali nos anos 90, quando a gente tem uma virada da direita à extrema-direita, que sempre esteve. A gente está num estado que é super conservador desde sempre, os nossos movimentos, a ditadura de 64 e do golpe que a gente começa lá, não teve uma força fortíssima do estado de Minas Gerais, um movimento que se não houvesse, não teria o sucesso que teve. O golpe de 2016, participação fundamental, importantíssima de Minas, inclusive o ex-mineiro, foi um dos articuladores, por birra e raça, e etc, Eu nem quero dizer molequice, uma palavra tão bela, que passou a ser usada como ofensa, ele não merece esse termo, mas ajuda, e sempre a gente volta. A gente fala de movimentos que são fechados lá no 64, muitos movimentos, todos os movimentos populares, os antimanicomiais, que estavam começando em 64, quando Nazaré Cassiano Jesus estava completando 20 anos de clausura, na colônia de Barbacena, estava começando os movimentos antimanicomiais, os movimentos de consciência negra também, que vem desde sempre, todos esses movimentos são antiquíssimos, mas todos esses movimentos são abafados, cerrados, silenciados, ou não completamente. A resistência continuou, e continua e vai continuar, mas a gente teve uma repressão fortíssima durante esses 21 anos oficiais, essa fronteira não é ali em 85, tanto é que a gente teve forte pressão em 89, 90 ainda a gente estava sentindo as coisas, e a gente está sentindo isso até hoje de manhã cedo,
e isso não acaba ali em 85, 89, né? É sempre um ir e vir, uma força, né? Mas, né, ali nos 90 a gente começa a ter uma coisinha, né? E começa um movimento de descentralização da cultura aqui em Belo Horizonte, né? Do centro de cultura não ficar somente no centro da cidade, mas começa a reconhecer o que havia nas bordas, na periferia, né? E aí começa a surgir aqui em Belo Horizonte, voltar, né, o centro de cultura, né? Que muito baseado no que, né, quem é mais velho conhece lá atrás, que era o CPC, né, os Centros Populares de Cultura, que são heranças de muitos anos, né? Até chegar lá nas comunidades quilombolas, nas comunidades livres, afrodiaspóricas, as aldeias, os tecorrás, todos os centros de cultura, né, político, que existe aqui desde Luzia e antes de Luzia, que é a nossa mãe, né, esse símbolo de, né, que fala de uma ocupação nesse território da América do Sul, Luzia aqui, né, em Santa Luzia, né, logo depois de Santa Luzia, essa região do povo de Luzia, o povo de Lagoa Santa, que está presente aqui há muitos e muitos anos, né? Então, para falar de descolonização, né, contra-colonização, decolonização, né, a gente pode conversar com Luzia, conversar com os povos originários, conversar com toda essa gama de deuses e deusas que vieram fazer uma assembleia aqui em Abya-Yala, que passa a carregar a América também, né? Então, a gente fala de Abya-Yala, mas agora existe a América, né? Não tem como apagar a América, não tem como separar a gente que passou a viver junto em um mesmo corpo, né? Uma mesma corpa, né? Corpus, né? A gente é essa assembleia, né? Que passa, né? A gente passa a estar, né? Então, como que a gente volta a ser o que era, sendo o que a gente passou a ser? Acho que os meus 25 minutos foram, não sei, foi ainda assim 1 minuto. Mas isso aqui, ó, olha, isso aqui é uns panfletos que eu faço, né, para vender. Eu sou comerciante, né? Você sabe que eu sou comerciante, então eu vim aqui para vender. Sou caixeiro, né? Então, aí a Daniele Alves, né, ela está ali, ó, presente. Ela pediu, porque ela falou, aqui você sabe que, né, eu tenho 2 minutos, 1 minuto do meu tempo ou esse? Tá bom. Você deu, muito agradecido. Vou nem agradecer muito que não perdeu tempo. Então, ó, a propaganda. Você sabe dos anos aí de socateamento, desde que começou a universidade, né? Desde que começou o projeto, né? As cotas, né? Vamos falar de cota? Então vamos começar a sucatear isso aí, né? Esse negócio de cota vai criar racismo, né? A gente foi tão bem bonito, né? Quando existia senzala, né? Não havia briga, né? Elevador social e elevador de serviço, né? Quartinho da empregada, né? Casinha, estava tudo resolvido. Mas quando a gente começa a falar de cota, né? E a gente sentar aqui, preto, preta, índio, índia, né? Etc, etc. Todas as gamas, né? De cores, de gêneros, de sexo, né? Eu vou falar, as pessoas reclamam do não gênero, né? A gente está num país que fala uma língua, né,
que já não corresponde à língua portuguesa em sua originalidade. Claro que criada e que já é uma língua que, assim,